Oi, eu sou o Richard e esse EP foi desenvolvido por mim e pela Carol. Esse projeto é sobre a resolução de um problema utilizando um algoritmo genético. Nesse vídeo, explicaremos como foi feita a modelagem e como resolvemos esse problema em código. Começarei explicando a história do problema. Joanna é um membro de uma agência internacional do crime e recebeu um desafio. Seu desafio é conseguir fazer um grande roubo em diversas cidades com o menor tempo possível e conseguir carregar o maior valor possível. Os deslocamentos entre as cidades levam tempo e possuem um custo em dinheiro, e os roubos que poderão ser feitos também levam tempo e possuem um peso. Joanna tem um limite de 20 quilos em sua bolsa e possui 72 horas para cumprir seu objetivo. Se ela conseguir concluir esse desafio, ela irá se tornar uma especialista da agência. Com esse problema, nosso propósito é desenvolver um algoritmo genético capaz de prever uma rota que irá maximizar seu ganho, respeitando os limites de tempo e peso. Agora, vamos para a modelagem, que nela explicarei os espaços de estados e as funções de fitness, de seleção, de mutação e de crossover. Em espaço de estados, definimos a rota completa como indivíduo. Esse indivíduo tem seus genes, que são variáveis, e cada variável tem seu domínio, e definimos as cidades para ser os domínios. Um indivíduo válido precisa ter a cidade escondidos, como domínio da variável inicial e variável final. Isso diz que a rota precisa começar e terminar no local que a sede da agência está localizada. A função de fitness tem o propósito de julgar o indivíduo. Praticamente, ela diz qual a pontuação que o indivíduo tem. Os dados que são julgados pelo fitness são o tempo e o peso que sobrou ao finalizar uma rota e o valor total dos roubos. O julgamento é feito da seguinte forma: para tempo e peso, quanto mais próximo do zero por valores positivos, maior será a pontuação. Caso contrário, quanto mais longe de zero por valores negativos, maior será a perca de pontuação. Somaremos o valor total dos roubos com a pontuação de tempo e de peso. O propósito do algoritmo é devolver como resposta o indivíduo com maior fitness, ou seja, o indivíduo com a maior pontuação. A função de mutação tem o propósito de mutar o indivíduo, podendo melhorar ou piorar sua pontuação. No nosso problema, ela ocorre da seguinte maneira: é alterada alguma variável, ou melhor, é alterado algum gene aleatório do nosso indivíduo. Para auxiliar a mutação, temos uma taxa, que diz quantos genes serão alterados pela função. Quando algum gene é alterado, esse novo gene não pode ter um domínio igual ao de outro gene já existente no indivíduo. Ou seja, a rota não terá cidades repetidas, exceto no início e no fim. A função de seleção tem o intuito de selecionar os melhores indivíduos gerado pelo algoritmo. No caso do nosso problema, iremos selecionar os 50 melhores. A função crossover é similar à função de mutação, mas ela é um pouco mais radical. Basicamente, a função crossover precisa pegar um pedaço com genes de dois indivíduos e as juntar, criando um novo indivíduo. No nosso problema, ela ocorrerá da seguinte maneira: é quebrado os indivíduos em dois pedaços, depois é selecionado os 50 melhores pedaços, depois é juntado várias vezes dois pedaços, resultando em vários indivíduos. E por fim, a função retorna os 50 melhores indivíduos criados. Agora eu vou explicar o nosso código. Ele foi feito de forma imperativa, utilizando a linguagem Python. O programa possui um único arquivo main. Nele, temos as funções calcular, inicialização, fitnessa, mutação, crossover, getDados e selecionar indivíduos. Eu vou explicar as funções na ordem em que elas aparecem no fluxo de execução. Primeiro, temos um array com o nome de todas as cidades, usado como referência. Logo depois, temos as instruções para a abertura dos dois arquivos CSV, cidades e itens. Depois, temos a inicialização da nossa população, contendo 50 indivíduos.
onde para cada um é chamada a função de inicialização. A função de inicialização é responsável por criar um indivíduo inicial completo e válido. Dentro da inicialização, é criado um array do indivíduo contendo escondidos, que é a cidade inicial. Também são criadas duas variáveis para calcular o limite de tempo e da mochila, e do valor arrecadado por ela. E entramos num loop. Dentro do loop, é criada uma variável para armazenar quais são as possíveis cidades para se visitar, desde que não tenham aparecido no indivíduo e caso ela não seja vazia. Armazenamos a cidade atual em que estamos e selecionamos uma cidade aleatória das possibilidades para ser o nosso próximo destino. E aqui é chamada a função de calcular. A função de calcular é responsável pelo cálculo do tempo gasto, peso carregado e valor arrecadado com os roubos e viagens. Para isso, é presumido que Joana fará o roubo em todas as cidades que ela visitar. A função recebe como parâmetro as cidades de partida e destino. Buscamos a cidade de destino nos itens e pegamos os valores para tempo de roubo, peso do item e seu valor. De forma semelhante, procuramos as duas cidades na lista de cidades e pegamos os valores de tempo e custo da viagem entre elas. As variáveis do mesmo tipo são somadas e retornadas, sendo o peso total dessa viagem, o tempo total levado para roubar e chegar na cidade e o valor total conseguido menos o custo da viagem. Continuando na função de inicialização, os valores retornados pela função de calcular são armazenados e subtraídos do tempo e peso restantes que Joana tem, e a cidade de destino é adicionada à rota. Caso não existam mais cidades válidas, ou caso o tempo restante da Joana seja de menos de 9 horas, precisamos voltar a Escondidos. Isso porque o maior tempo possível de viagem até Escondidos é de 9 horas. E como esse será nosso ponto final, saímos do while e retornamos o nosso indivíduo. Depois da população, são criadas variáveis de controle, a contagem das gerações, uma variável para determinar o critério de parada, que vai ser explicado logo logo, e uma variável para determinar o modo de impressão no terminal. Temos algumas funções de impressão e um if também responsável pela forma de impressão. E finalmente, chegamos no loop principal. A primeira coisa que encontramos é o nosso critério de parada. Quando nossa população continua igual por 100 gerações, significa que provavelmente não foi encontrado um indivíduo melhor. E essa é a nossa deixa para sair do loop. A primeira coisa é uma verificação para a forma de impressão, e em seguida é feita uma cópia da nossa população, para mantermos uma versão da nossa população antes da mutação. Como as próximas etapas são chamadas de funções, vou terminar a explicação do while principal antes de falar das funções. Cada um dos indivíduos da nossa população é enviado para a mutação, e os indivíduos mutados são armazenados numa nova variável. Ambas as populações originais e mutadas são enviadas para a função de crossover, e a população que retorna é salva numa variável. Por último, as 3 populações são enviadas para a função de seleção, onde os indivíduos passam pela função de fitness e os 30 melhores retornam, e esses 30 são armazenados na nossa população. Caso a população nova seja igual à antiga, o valor é incrementado até o nosso critério de parada. E por último, é incrementado o contador de gerações. Saindo do while, é chamada a função de seleção novamente, para garantir que teremos o melhor indivíduo na primeira posição. A rota dele é exibida e ele é enviado para a função getDados, onde os dados do indivíduo serão impressos no terminal. E agora, as funções. A função de mutação recebe 2 parâmetros, o indivíduo e a taxa de mutação. Por padrão, a taxa é de 0,3. Esse valor foi encontrado a partir de testes. Como o tamanho médio dos nossos indivíduos é de 9 cidades, a uma taxa de 0,3, teremos a mutação de 3 genes nos nossos indivíduos. Para isso, são filtradas as cidades que não estão no indivíduo,
e um gene aleatório é trocado por uma dessas possibilidades aleatórias. E depois de 3 execuções, o indivíduo é retornado. A próxima etapa é a execução do crossover. É feita uma cópia da população e 3 arrays vazios são criados. Cada indivíduo é dividido no meio, desconsiderando os extremos, que devem ser escondidos, e armazenados numa lista. E ambas as listas são enviadas para a função de seleção para o cálculo do fitness de cada um desses pedaços, que retornam de forma ordenada. Cada parte é unida com a anterior, e as cidades que se repetem são removidas. Escondidos é adicionado no início e fim de cada indivíduo, já que haviam sido removidos anteriormente. E caso essa mutação ainda não exista na população, ela é adicionada à lista de crossovers. Essa lista é filtrada pela função de selecionar indivíduos, e os 30 melhores crossovers são retornados. A função de selecionar indivíduo recebe uma lista de indivíduos e ordena eles de forma decrescente com o uso da função fitnessa na função sorted, e os 50 melhores são retornados. A função fitnessa é a função de fitness. Por algum estranho motivo, não conseguimos nomear a função como fitness, então optamos pelo nome fitnessa. Ela é semelhante à função de inicialização, com algumas variações. A função recebe um indivíduo e são inicializadas variáveis para o fit, do tempo limite, do peso limite, do tempo atual, peso atual e valor atual. É chamada a função de calcular para cada posição do indivíduo, isto é, cada cidade. E os valores retornados são acumulados nas variáveis atuais até o final da rota. Depois disso, esses valores são subtraídos dos tempos e peso limite, o que nos deixa com o tempo e peso disponíveis no fim da rota. E esses são os valores que serão verificados. Caso o peso restante esteja negativo, significa que temos coisas demais para Joana carregar, e uma ladra que não consegue fugir é ruim. Porém, com o peso restante positivo, quanto menos, melhor, pois significa que temos mais itens. A mesma lógica se aplica com o tempo. E os ganhos também são somados ao fit, pois quanto mais os ganhos, melhor. E por fim, o fit é retornado. Por último, temos a função getDados, que faz um processo semelhante à função fitnessa, porém no final, ela exibe esses resultados do indivíduo. Esse foi o nosso código. Agora eu vou demonstrar ele em execução. Na demonstração, o vídeo está acelerado em vezes 4. O programa foi rodado 8 vezes, e é possível perceber que alguns dos resultados se repetem. No total, tivemos 4 diferentes padrões nessas demonstrações, e os padrões conseguidos estão sendo exibidos na tela, ao lado dos outputs. As funções de impressão, que foram bastante mencionadas durante a explicação do código, podem ser vistas em ação aqui. No início, o programa pergunta ao usuário se ele gostaria de acompanhar as evoluções. Caso ele digite uma letra S, é exibido as gerações e o fitness do melhor indivíduo a cada 10 gerações. Caso contrário, é exibido um aguarde, e o programa imprime pontos até o final da execução. Independente do método escolhido, as informações do indivíduo serão impressas da mesma forma. No fim, tivemos indivíduos de tamanhos 8 e 9, e resultados dos ganhos entre 34 e 37 mil. E mesmo com padrões diferentes, as rotas acabavam sendo bem parecidas.